A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula de número 4 e nesta aula aqui estarei abordando aqui sobre a salvação e o livre-arbítrio. Tá certo? Então vai ser uma aula muito boa. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas e também estarei citando várias referências bíblicas de alguns personagens, como Jacó Armínio, como também João Calvino, tá bom? Estarei citando aqui os 5 pontos de A e os 5 pontos de B. E aí vocês poderão chegar no final desta aula e tirar as suas próprias conclusões. E eu sou o professor Claudine Santos e gostaria que você pegasse aí o seu papel, o seu caderno de anotações para vocês anotar essas referências, porque estarei citando várias referências bíblicas e eu não estarei lendo-as por não tomar muito tempo essa aula tão resumida, que vai ser bastante resumida. E quero pegar aqui por base o livro de Salmos, de número 25, do verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Ainda, e se você pode pegar aqui, quero deixar aqui para o texto em base, o livro de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 20. Então estarei lendo todas estas referências, mas que vocês possam pesquisar, analisar a todo esse contexto aí, beleza? Que no estudo que vocês fazerem aí. Muito bem. Então, queridos, na cruz do Calvário, Jesus ele ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos, como a gente observa aqui em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 17. Ora, estamos estudando aqui soteriologia, que é exatamente a doutrina da salvação. Então hoje eu vou abordar aqui o tema o livre-arbítrio. E por decisão, ou seja, por decisão pessoal e liberdade individual, os que recebem a oferta da salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todos os homens se salvem e que ninguém se perca, como a gente observa aqui em 2 Pedro, no capítulo 3 e do versículo de número 9. Muito bem. Então, quero aqui, às vezes a gente pensa aqui, mas o que significa os 5 pontos? Ou seja, eu gostaria aqui, antes de eu entrar aqui, falar sobre o que é arminianismo, tá? Ou seja, o que é arminianismo? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês. Então, o arminianismo, querido, é um sistema teológico que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. Então, o termo arminianismo se refere à teologia que foi elaborada pelo teólogo Jacobus Armínio. Como a gente observa aqui, Jacobus Armínio, pastor de Bendistes, em 1560 a 1609. Muito bem. Então, os 5 pontos do arminianismo. O primeiro ponto do arminianismo é o livre-arbítrio, ou seja, todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar o pedido da salvação que Deus oferece por meio da graça preveniente. Então, este é o primeiro ponto do arminianismo. O segundo ponto, eleição condicional. Deus elegeu os homens que nele previu que teriam fé em Cristo. Segundo ponto. O terceiro ponto, expiação ilimitada. Cristo, ele morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Interessante, que é o terceiro ponto. O quarto ponto é graça irresistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Esse é o quarto ponto. O 5 ponto, decair da graça.
homens salvos podem perder a salvação caso não perseveram na fé até o fim. Isto é o 5 ponto de arminianismo. Então, muito bem, então esta é a teologia de Armínio, Jacó Armínio. O que é calvinismo? O calvinismo, queridos, é um sistema teológico que tenta explicar que Deus predestinou as pessoas para a salvação ou para a condenação no inferno. Esta questão ela não compete a uma escolha da pessoa. Quem determina é Deus. O termo calvinismo se refere à teologia que foi elaborada pelo teólogo João Calvino. João Calvino, teólogo cristão francês, que é datado em 1509 a 1564. Então, eu gostaria de comentar aqui os 5 pontos de calvinismo. O primeiro ponto é depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar e de escolher o bem em questões espirituais. Este é o primeiro ponto de João Calvino. E muito bem. Então, o segundo ponto, eleição incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos um grande número de pecadores por graça pura, ou seja, sem levar em conta qualquer mérito, ou seja, então a obra de fé prevista nele. Muito bem, então esse aqui é o segundo ponto. Então, no terceiro ponto, expiação ilimitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos, pois que é limitada. Interessante. Então esse é o terceiro ponto. No quarto ponto, graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo ele acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Este é o quarto ponto. O 5 ponto, perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Então, esse aqui é uns 5 pontos de João Calvino. Muito bem. Continuando aqui, queridos, a fé cristã ela não é uma expressão homogênea, embora tenhamos pontos de fé comuns que nos une também, e também temos o ponto que nos traz discordâncias pontuais, como batismo, escatologia, a gente vai ver também aqui batismo com o Espírito Santo, enfim. A história da igreja não começou com uma pessoa, com uma denominação somente. Isso é preciso que você entenda. Por isso, não se justifique carreiras teológicas, brigas denominacionais e até mesmo rompimento de amizade por causa disso. Então, a palavra de Deus não é para trazer contendas e rivalidades. Então, se eu tenho um ponto de vista que não concordo com meu irmão, se você, meu irmão, não concorda com o meu ponto de vista, então você tem que comer como um peixe. Separa a carne e joga o espinho fora. Nós temos que respeitar a opinião do contraditório. Se você não consegue respeitar a opinião do contraditório, então você não está preparado para poder aprender e às vezes discutir ou questionar os assuntos doutrinados e teológicos, e até mesmo ter a humildade de sentar nos pés dos mestres para você aprender o que é correto. Isso é importante. Temos que ser um crítico, mas ter um ponto de vista central. Beleza? Para ter uma conclusão exata do texto e o contexto do assunto em pauta. Então, eleição bíblica é segundo a presciência divina.
Eleição de Israel. Deus então chama Abraão, a sua descendência, e forma então uma nação de Israel. Abraão, pai da fé. Israel foi a nação eleita por Deus com o propósito de caminhar ao Salvador do mundo. Então, eleição segundo a presciência divina. Então, eleição de Israel. Então, Abraão, ele poderia ter recusado o chamado de Deus, e a relação eleita de Israel tinha um livre-arbítrio para obedecer ou não à ordem divina. Israel, então, ele perdeu muitas bênçãos por fazer péssimas escolhas. O erro do povo do Antigo Testamento serve como exemplo para nós nesses últimos dias de hoje. Então, o Deus que elege é o Deus que ama, ele ama o mundo. Ou seja, Deus, ele é maravilhoso. Então, a eleição bíblica é segundo a presciência divina. Queridos, a eleição para a salvação, a eleição divina é um ato pela qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Como a gente observa aqui em Romanos capítulo 6 e verso 39, se não me falha a memória. Então, essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho, tá certo? Por meio da igreja, como a gente observa aqui em João, capítulo 1, versículo 11, como a gente observa aqui em Atos, capítulo 13, verso 46, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Então, o pecador, ele deve responder afirmativamente o seu chamado para a salvação, como está em Atos, capítulo 2, verso 35, e também como está em 1 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 3 e 4. E a gente vai ver também em 2 Pedro, no capítulo 13, verso 9. Muito bem. Eleição bíblica é segundo a presciência divina. Então, a presciência divina a presciência, vamos lá. O que é presciência divina? Presciência, ela é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão, como a gente observa aqui em Atos, capítulo 22, versículo 14, como a gente observa aqui também em Romanos, capítulo 9, do versículo 23, e também de interferir na história humana, como está em Neemias, capítulo 9, do versículo 21, e como em Salmos, do número 3, do verso 5. E a gente vai ver aqui em Hebreus também, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Então, vocês poderão pausar essa aula quantas vezes for necessária para analisar as referências bíblicas e assistir quantas vezes desejar. Muito bem. Então, queridos irmãos, ele é soberano, como está em Jó, no capítulo 42, provedor, como está em Salmos, de número 104, ou seja, ele também sabe responderá positivamente o convite da salvação. Então, como a gente observa aqui em Romanos capítulo 8 e versículo 30, como também em Efésios capítulo 5, versículo 1. Muito bem. Então, o Armínio e o livre-arbítrio. Então, só dar uma recapitulada aqui para os irmãos terem uma noção. Então, Jacó Armínio, em 1506, em 1609, nasceu na Holanda e foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden, né, que é o arminianismo. Então, Jacó Armínio, ele envolveu em uma disputa calvinista e desenvolveu uma base bíblica a partir dos primeiros pais da igreja e que foi denominado como arminianismo. Muito bem. Então, só recapitulando aqui, conforme eu falei para vocês, aqui um breve histórico de Jacó Armínio. A principal característica de Jacó Armínio é a defesa do livre-arbítrio humano. Por esse posicionamento, ele então sofreu forte oposição, perseguições e falsas acusações por parte de alguns teólogos, né, críticos. Então, Jacó Armínio sempre apresentou uma postura tolerante, não compatível aos calvinistas, embora convicto de suas opiniões. Então, o livre-arbítrio é uma possibilidade que os seres humanos têm de fazer a escolha e tomar decisões que afetam o seu destino eterno.
especialmente se tratando da salvação. Então, isso quer dizer que cabe cada um deixar-se de ser convencer pelo Espírito Santo para ser salvos por Jesus ou não. Embora, queridos irmãos, Deus dá a todos a oportunidade de salvação. Muito bem. Ainda falando aqui dentro do livre-arbítrio, no Jardim do Éden, o Criador ele entorgou o livre-arbítrio ao homem, como está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 ao 17. A Israel Deus também deu essa prerrogativa, como está em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, e a humanidade que possibilitou escolhas entre o caminho da perdição ou a salvação. Como a gente observa aqui em Marcos capítulo 16 e verso 16. Eu dei uma pincelada aqui quando disse ao Abraão sai da tua terra, quando Deus disse, né? E Abraão não sabia para onde ele ia. Então cabia a Abraão se ele saía ou não, entendeu? Interessante. Então Abraão ele poderia sair ou ele ficaria, mas Abraão ele entendeu a voz de Deus. É muito importante quando alguém entenda o chamado de Deus. Então, o livre-arbítrio na Bíblia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como está em Gênesis, no capítulo aqui, logo por ele ser naturalmente livre, também os seus filhos, eles também possuem faculdade de escolher livremente. Então, queridos, portanto, no calvinismo são assim, em relação a Deus, a nossa salvação. Então, como se no sistema calvinista, eu não sou nem armínio e nem calvino, sou bíblico, mas o sistema calvinista, os seres humanos é como se fosse uma marionete na mão de Deus. Então Deus determina, Deus ele decretou, Deus enfim. O arminianismo então em relação a Deus, a nossa salvação, então nós não somos uma marionete, nós não somos manipulados da forma no requisito de escolhas. Então o ser humano ele é livre de escolher entre o feio e do bonito, entre o bem e o do mal, entre servir a Deus ou Satanás, o caminho da salvação, o caminho da perdição, o caminho da vida eterna, o caminho da perdição eterna, entendeu? Então a eleição divina e o livre-arbítrio, que é o que estou comentando. Eleição divina, bom, a eleição é uma escolha soberana de Deus, como a gente observa aqui em Efésios capítulo 1, versículos 5 ao 9, que tem como objetivo de seu amor a todos os seres humanos. E eu concordo perfeitamente com isso, como a gente observa aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 e 4. Então, para os calvinistas, Deus predestinou as pessoas que serão salvas e irão para o céu, e as pessoas que serão condenadas irão para o inferno. E aonde está a justiça de Deus? Vou deixar essa pergunta aqui no ar para vocês, beleza? Então, a escolha e fatalismo. Então, Jesus Cristo, ele morreu por todos, sem exceção de um ou outro, mas por todos. A graça comum é para todos, como está em Romanos 5,18. É dado a oportunidade para todos crerem no Evangelho, e que descarta a possibilidade de eleição ser uma ação fatalista de Deus. Então, fatalismo, o que é fatalismo? Acontecimentos que operam independente da nossa vontade ou da nossa escolha, e nos quais não podemos escapar, ou seja, determinou, está determinado. Então a escolha humana e fatalismo. Ora, a eleição de Deus não é distinta somente a alguns indivíduos, enquanto os outros, por escolha divina, vão para o inferno. Então, predestinado, ou seja, inferno ou céu. Isto vai contra a amorosa e a misericórdia do Criador. Por isso, queridos irmãos, indistintamente ele dá a oportunidade para que todos se salvem, como está em Atos capítulo 17, versículo 30, pois Deus não nos fez exceção de pessoas, como está em Atos no capítulo 10 e do versículo 34. Então,
a possibilidade da escolha humana. Então, queridos irmãos, sei que a aula é complexa, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem, porque estou aqui findando a minha participação e concluindo esta aula. A possibilidade da escolha humana. Há vários textos na Bíblia que apontam para o fato do ser humano ser livre para escolher. Todo aquele que nele crê não pereça, mas que tem a vida eterna. E como está em João 3,16. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, como está em João 6,37. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como está em Romanos capítulo 10, versículo 13. Então nós vamos encontrar aqui um monte de filha de versículo que eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades de fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Então vamos encontrar várias referências bíblicas também, Deus escolhendo o homem. Nós precisamos analisar essas duas correntes de linha teológica, beleza? Muito bem. Então a possibilidade de escolha humana. Uma das coisas mais belas da palavra de Deus é que, embora o anticismo, ou seja, deixa eu ver a palavra aqui, embora que o Altíssimo seja soberano, ele não criou os seus filhos como um robô, e como um robô automático, milimetricamente controlados. Não, nós não somos robôs. Nós não somos robôs na mão de Deus, mas concluo aqui dizendo que o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independente dos méritos pessoais, independente das denominações, que venham todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso a vocês, como está aqui em Mateus capítulo 11, verso 28. Os que aceitam esse convite estão predestinados a serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 3, verso 29. Então Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos. Claudines, qual diz que você mais descende? Eu só sei que a salvação é em Cristo. Quem estiver em Cristo está predestinado à salvação eterna. Quem não estiver em Cristo está perdido. Quem estiver dentro do barco, Cristo é o barco, está salvo. Pulou fora do barco, está perdido. Queridos, esta é uma aula muito resumida e fica aqui com essa aula, com essa participação importante aqui do livre-arbítrio, e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.